Fala galerinha, tudo bom com vocês? Uma boa tarde, venho aqui mais uma vez para falar um pouquinho de futebol, hoje especificamente do futebol brasileiro, né? Peço a vocês que antes de começar a falar sobre isso, que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e não esqueçam de compartilhar e também dar os seus comentários no vídeo. Eu, embora não saí do Inflamados, está ali a logo do Inflamados, continuo trabalhando no canal Inflamados. Volta e meia eu vou estar trazendo um vídeo aqui com as minhas opiniões sobre tudo que acontece, não só no futebol mundial, futebol brasileiro, como no futebol em geral. Então vai ter dia que eu vou falar de futebol brasileiro, vai ter dia que eu vou falar de Flamengo, vai ter dia que eu vou falar de futebol europeu. Então é um misto do que eu penso sobre futebol. Então peço a vocês que se inscrevam e fiquem ligados aqui. Antes de começar a falar sobre o futebol em geral, quero parabenizar o clube do Cruzeiro pela conquista da Copa do Brasil, ex-campeão Cruzeiro, em cima do Corinthians. Muito merecida o título em cima do Corinthians, embora algumas pessoas queiram desmerecer o título, colocando a culpa no VAR, que ainda está muito em teste, acontece muitos erros. Inclusive, nesse próprio jogo, houve um pênalti que para mim não foi pênalti e o juiz deu, e houve uma falta que para mim não foi falta e o juiz deu. E aí as pessoas só lembram da falta, do lance da falta que acabou anulando o gol do Pedrinho. É bem contraditório, ou seja, quando é comigo eu reclamo, quando não é comigo eu fico calado. E é essa forma do futebol brasileiro que as pessoas tratam o futebol brasileiro, só reclamam quando convém a eles, né? Então vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, galera. Agora a maioria dos clubes voltam a sua atenção ao maior campeonato do país, né, que é o Campeonato Brasileiro. Só Palmeiras e Grêmio disputam a Libertadores, então automaticamente o campeonato vai ficar mais ainda disputado, porque os outros clubes vão ter que focar nesse campeonato. Acredito eu que o Cruzeiro não abra mão do campeonato e o Corinthians agora vai ter que brigar para não cair. Então, assim, todas as atenções são voltadas a toda a parte da tabela, seja ela a parte de cima, a parte do meio ou a zona de rebaixamento. Há disputas constantes, o campeonato está muito equilibrado esse ano. Então se você pegar a tabela aqui e você dar uma olhada, até aí, vamos botar até o Atlético Paranaense que está em nono, ainda há possibilidade de Libertadores ou pré-Libertadores, né? E aí, do Fluminense para baixo, todo mundo também briga. Até o Atlético mesmo, que hoje é o oitavo colocado, também briga para não se colocar em perigo, né? Em situação de perigo na zona de rebaixamento. Então o Campeonato Brasileiro está muito interessante. E essa 30ª rodada é muito interessante, as disputas que terão com alguns clubes. Se você for lá olhar, eu vou botar aqui nos jogos que terão, a gente terá Grêmio e América Mineiro. Um briga para não cair, o outro briga para ou se firmar na Libertadores ou na pré-Libertadores ou continuar com esperanças de ganhar o campeonato. O Botafogo e o Bahia é uma disputa direta para quem não vai cair, né? Então é uma briga, é um jogo interessante. Botafogo tem um elenco limitado, o Bahia também, mas ambos pode fluir um bom jogo aí. Outro jogo interessante é Atlético Paranaense e São Paulo. Como eu falei, o Atlético Paranaense está naquela meiuca ali, né? De quem vai disputar a pré-Libertadores ou quem vai brigar para cair. É interessante esse confronto. Já o São Paulo precisa vencer se quiser ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Então, assim, disputas bem interessantes. O Vasco e o Sport estão na mesma situação. Brigam para não cair, precisam dos resultados. Então vai ser um outro jogo complicado. A torcida do Vasco vive um drama do mesmo jeito que a torcida do Sport vive um drama também. A gente vai ter também Vitória e Corinthians, dois times que estão brigando para não cair. O Corinthians está em 11º, mas realmente a pontuação é muito próxima. Para vocês terem uma ideia, o Vitória hoje tem 32 pontos. O Corinthians, que é o 11º, tem 35, ou seja, 3 pontos separam o Corinthians da zona de rebaixamento. Então, assim, é bem complicado esse jogo, até porque a perda do título desmotiva um pouco os atletas. Então, tudo isso mexe com a cabeça do jogador e até da torcida também. Fluminense e Atlético Mineiro fazem um jogo aqui no Maracanã também no domingo.
Jogo disputadíssimo, o Atlético Mineiro perdeu o seu técnico, né? E já trocou, já sabe que é o Levi Coupe, então, ou seja, uma mudança de técnico, pode ter uma mudança de áreas também, e o Fluminense aí tentando não sair da posição que está, e também pensando aí talvez em uma pré-Libertadores. O Fluminense hoje, que é o 9º colocado do campeonato, o Atlético também está na mesma situação, o Atlético Mineiro está em 6º, então pode aí, é uma briga ali pela pré ou pela Libertadores, ou a vaga direta na Libertadores, ou a pré-Libertadores. O outro jogo é Palmeiras e Ceará, e é uma briga bem diferente, né? Bem distinta. O Ceará briga para não ir para a Série B e o Corinthians briga para continuar na liderança do campeonato. Jogo complicadíssimo. Mas é fácil, mas não é tão fácil não. O Palmeiras tem que abrir o olho porque o Ceará já botou pedra no sapato de alguns times grandes, inclusive o Flamengo ganhando no Maracanã. Cruzeiro e Chapecoense, Cruzeiro campeão, com certeza irá entrar relaxado, e a Chape brigando para não cair, jogo também que tem uma importância maior para a Chape, na minha visão. O Cruzeiro, esse final de semana, o Cruzeiro vai pensar ainda no Campeonato Brasileiro, então a Chape tem uma vantagem, na minha visão, porque está mais focada, preocupada em sair da zona. Paraná e Flamengo, Paraná que está rebaixado, o Flamengo querendo brigar por títulos, e tem a obrigação de vencer esse jogo, embora os números do Flamengo em Curitiba não são bons, mas o Flamengo precisa vencer se quiser brigar para ganhar esse título do Campeonato Brasileiro. O outro jogo, Internacional e Santos. O Santos é o 7º colocado, o Internacional o 2º colocado do campeonato com 56 pontos. Um jogo interessante, né? O jogo será no Beira-Rio, um jogo que interessa Flamengo e Palmeiras, porque a derrota do Inter deixa Flamengo e Palmeiras mais tranquilo. Se o Flamengo ganha, por exemplo, e o Inter perde, o Flamengo vai a 59 e o Inter continua 59 não, perdão, vai a 58 e o Inter continua com 56, ou seja, é um jogo que vai ter a atenção de todo mundo para essa partida. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Para terminar, eu vou dar um pitaco de um jogo interessante, né, que houve no meio da semana. Argentina 0, Brasil 1, ou Brasil 1, Argentina 0. Um jogo pífio do outro lado do continente, né, e você fica imaginando o porquê desse jogo. Duas equipes frágeis que chutaram um pouco ao gol, né? Eu vou pegar aqui o scout de Brasil 0, Argentina 0, Brasil 1, o mando era da Argentina, e aí você fica impressionado. Por exemplo, teve um chute a gol da Argentina e 4 chutes a gol do Brasil. Chega a ser ridículo para um clássico desse nome, mas é isso aí. A seleção brasileira, a CBF, procura muito mais fazer jogos para ganhar dinheiro do que realmente pensar esportivamente. E com isso a gente joga contra equipes ridículas, como é o caso da Arábia Saudita, com todo respeito. É uma seleção frágil que não deveria ser marcado um amistoso contra ela. Mas enfim, galera, fiquem com Deus. Continuo pedindo a vocês que se inscrevam no canal. Se gostar, chama um amigo para ver, comenta. Vamos falar um pouquinho mais de futebol num âmbito maior, mas sempre lembrando a vocês do que a gente quer falar mais é futebol. Não pretendo aqui usar o canal, por exemplo, para falar de outras coisas a não ser futebol. E, claro, falar do nosso Flamengo, que é o que todo mundo vai perguntar, mas aí você deixou de falar de Flamengo? Não, jamais, eu vou continuar falando de Flamengo. E eu sou rubro-negro, mas eu acho que dá pra gente abrir esse leque e falar um pouquinho mais de futebol brasileiro também. Valeu, galera? Fiquem com Deus, forte abraço.